A paz do Senhor, povo de Deus, a paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs. Vamos participar agora do nosso grandioso culto online. A Igreja de Cristo em Casa, respondendo ao governo, através do Ministério da Saúde, que pede para que não haja aglomeração de pessoas. A igreja, de maneira obediente, cumpre com o seu dever. E nesse momento nós damos início, então, ao nosso culto. Vamos orar. Pai, nós te louvamos, te agradecemos, porque hoje foi e está sendo um dia especial para toda a nação brasileira. A sua igreja, o seu corpo, a sua noiva, de todos os quadrantes desse nosso grande Brasil, neste dia, serviram ao Senhor com os seus jejuns, com as suas orações. Alguns ainda estão em jejum, ainda estão em oração. Nós acreditamos, ó Pai, que a oração de um justo pode muito em seus efeitos, e que depois deste domingo, os céus do Brasil, Senhor, ficarão mais leves. Eu tenho certeza absoluta que o inferno está em polvorosa neste dia. Os demônios ficaram desbaratados, porque a sua igreja ouviu o clamor dos seus pastores, que ouviram o pedido do líder da nossa nação, para que dessemos ao Senhor um dia de jejum, um dia de oração. Então, em nome de Jesus Cristo, recebe, ó Pai, o nosso sacrifício. Não apenas o jejum de ficarmos sem alimento, sem nos alimentar, mas também, Senhor, um jejum de contrição. Um jejum, Senhor, onde a nossa alma rasgada diante de Ti está, e pedimos ao Senhor perdão pelos pecados pessoais, pelos pecados da família, pelos pecados da igreja como corpo, pelos pecados da cidade onde moramos, pelos pecados do país onde moramos, pelos pecados, Senhor, de toda a humanidade. E pedimos ao Senhor que por misericórdia aplaque a sua ira, leve embora, Senhor, essa peste, leve embora em nome de Jesus, ó Pai, esta chaga mortal que veio sobre o planeta Terra. E nós acreditamos que esta semana, Senhor, que vai se iniciar amanhã, há de ser uma semana de boas notícias, há de ser uma semana de grandes surpresas, e o milagre vai acontecer, Pai. Por isso eu te peço agora, fica conosco, porque iremos te louvar por esses minutos com hinos, e depois trarei uma palavra que vai de encontro ao coração dos seus filhos, que já estão conosco aqui online, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Nós vamos iniciar o nosso culto cantando um lindo hino da harpa cristã, o hino 243, que traz aqui bem baixo, como uma pessoa que escreveu ou traduziu ele, Paulo Leivas Macalão, grande pastor Paulo Leivas Macalão, fundador do Ministério das Assembleias de Deus de Madureira. Ao abrir o culto, está aqui comigo Gustavo, Marina, na técnica de som está o Marcinho, e o irmão que está do seu lado, qual é o nome dele? Richard. Por favor, Marcinho, 1 metro longe dele aí, pronto, para evitar aglomeração, tá bom? Vamos cantar. Nós abrimos este culto em Teu nome, ó Jesus Cristo, ao pequeno e ao adulto, luz divina vem dar por isto, gozaremos em Tua face, ó Cordeiro ressuscitado, com doçura se nos enlaces para ouvir o que nos for dado. Ó, nos manda Tua palavra pelo Teu Espírito Santo, que no peito um fogo lavra, que enxuga também o pranto. Nosso Pai, nós te suplicamos nova vida para Tua igreja. Oh, não tardes, pois desejamos que pureza em nós Tu vejas. Abençoa, ó Deus Santo, os Teus servos em todo o mundo. Abençoa o nosso canto e dá vida
aos moribundos, abençoa os cordeirinhos, a família dos teus amados, como ave que no seu ninho tem seus filhos bem abrigados. Graças a Deus, estamos na presença de Deus. Você que está assistindo online, pode mandar aí os seus pedidos de oração. Deve ter um telefone aqui no vídeo já temos o telefone estampado no vídeo, mas sim, você pode mandar o seu pedido de oração, o seu comentário aqui para este número de WhatsApp. Nós vamos estar incluindo o seu nome aqui nos pedidos de oração no final da nossa reunião. Vamos a uma leitura bíblica. Na sequência, os nossos levitas vão adorar a Deus com mais um louvor, e eu já volto com a palavra para sermos bem sucintos aqui. Vamos ler no Evangelho segundo escreveu São Marcos, no capítulo de número 10, versículo de número 13 em diante. Marcos capítulo 10, versículo de número 13 a seguir. Está assim escrito: e traziam-lhe meninos para que lhes tocasse, mas os discípulos repreendiam os que traziam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os meninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como um menino, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando nos braços, impondo-lhes as mãos, os abençoou. Pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás alguém, honra teu pai e tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: mestre, tudo isto guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta-te só uma coisa, vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e então terás um tesouro no céu, vem e segue-me. Mas o moço, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Amém? Vamos orar mais uma vez. Na sequência, os nossos levitas estarão adorando a Deus com um belo louvor. Pai, nós te agradecemos pelo culto santo, pelo culto racional, por nesse dia a sua igreja, como corpo, como eu disse no início, estar reunida ao redor do planeta Terra, em oração e em jejum. A internet tirou de nós, Senhor, a distância, e muitos brasileiros esparramados por todos os quadrantes do planeta Terra estão conosco nesse dia especial, neste dia de consagração, neste dia de jejum, neste dia de arrependimento, neste dia de adoração ao seu nome. Daqui a alguns minutos eu vou ministrar a sua palavra, e eu peço ao Senhor que abra os corações, e enquanto os seus servos, Senhor, vão cantar, vão louvar agora, que este louvor seja como a água fresca que desce sobre a terra seca, que prepare a terra, porque na sequência, como seu pregador, Pai, como seu sacerdote, eu vou plantar a semente da palavra em nome de Jesus. Amém. Louvemos ao Senhor. Como pode ainda adorar se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Se você que está em casa conhece o louvor, cante conosco. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Oh, glória. E Jó, você não tem motivos. Perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. E o que você vai fazer? Declare: eu vou adorar, e simplesmente adorar. E eu vou adorar. E Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja
adorar. Se não tem motivos pra cantar, abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que Ele faz, e nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que Ele é. Eu sou dele, tudo é dele. E só você não tem motivos. Perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? E eu vou adorar, e simplesmente adorar. E eu vou adorar. E Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos adorar o Pai que é nosso, o Pai que está no céu. Pai nosso no céu, santo é o teu nome, teu reino. Tua vontade seja feita na terra como és nos céus. Deixa o céu descer na terra como deixa o céu descer, deixa o céu descer, oh Jesus, deixa o céu descer, oh, sobre nós, deixa o céu descer.
Toda honra, toda glória seja dada a Jesus Cristo, o Nazareno. Eu li um texto nesse dia para a nossa meditação. Na verdade foram 2 textos. Os 2 são textos simultâneos nos evangelhos. O primeiro texto fala de Jesus encontrando crianças. O segundo texto fala de Jesus se encontrando com um jovem que a Bíblia nos nega o seu nome, por isso a sua nomenclatura, jovem rico. Os 2 textos, como eu disse, aparecem simultaneamente nos evangelhos. No primeiro texto, nós vamos ver Jesus entrando em uma cidade, e como sempre a multidão o apertava. Já o conheciam por causa das suas roupas, por causa da sua aparência. Lembrando que Jesus era um nazireu, portanto, ele tinha a barba comprida, o cabelo comprido. Sendo ele um doutor nas leis do céu, também usava uma estola sacerdotal branca. Então a roupa o identificava. Neste tempo em que a Bíblia vai contar essa história, a fama de Jesus já havia percorrido a terra. Então pessoas faziam procissão para acompanhá-lo ou para recebê-lo nas suas cidades. Jesus está cortando o meio de uma cidade. E no meio da cidade, ali em uma espécie de praça pública, estão mães com as suas crianças. Crianças que correm daqui para lá, de lá para cá. E de repente, quando as pessoas veem aquele alvoroço se aproximando da praça, as mães tomam as suas crianças, não sabendo ainda o que é que está acontecendo. E quando começam a ouvir os louvores, porque a multidão gritava, Hosanas, bendito é o que vem em nome do Senhor. Depois de perguntar a uma ou outra pessoa, as mães descobriram que quem estava cortando o meio daquela cidade era Jesus de Nazaré, era o Messias, era aquele que ressuscitava mortos, que abria os olhos dos cegos, que dava a audição àqueles que eram surdos, que devolvia a fala àquele que era mudo, que expulsava demônios. E quando viram que estavam diante de alguém que tinha poder e autoridade, a Bíblia Sagrada diz que essas mulheres pegaram as suas crianças e tentaram se aproximar de Jesus, para que Jesus pudesse tocar, abençoar as crianças. A Bíblia vai dizer que os discípulos de Jesus fizeram uma espécie de cerca viva e impediram que as pessoas tocassem no corpo de Jesus, impediam que as pessoas se aproximassem de Jesus. Jesus ficou desconfortável com aquilo, e então ele perguntou aos seus discípulos, o que vocês estão fazendo? E então os discípulos disseram, Senhor, veja só, são crianças, penso eu agora, digo eu, não a Bíblia, Senhor, são crianças que estavam brincando na terra, estão sujas, porque criança que está na rua, está na praça, estão brincando, estão todas sujinhas. E é nesse momento que eu imagino os discípulos falando, nós não queremos que eles venham macular, sujar a sua roupa branca. E Jesus então vai dar uma das lições mais lindas do seu evangelho. Ele vai dizer aos discípulos, deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino de Deus. Mas não ficou apenas em palavras, ele agiu. A Bíblia diz que Jesus tomou a criança ou as crianças nos braços e as abençoava. Eu quero que você agora desenhe na sua mente, tente ver isso. Ele, o mestre, o popstar do momento, ele, o curador, a pessoa mais famosa até então, surgida nos últimos dias na terra sagrada de Israel, usando roupas brancas porque era um sacerdote, porque era um doutor em leis, e agora ele toma nas mãos crianças que estão ali brincando na terra, criancinhas sujas com seu nariz escorrendo, e ele abraça as crianças, ele beija as crianças, ele as abençoa. Possivelmente quando colocou as crianças no chão, a roupa dele estava suja, mas Jesus não se importou com aquilo. Era a maneira de Jesus dar para nós uma palavra, era a maneira dele dizer assim, se as pessoas não querem que você se aproxime de quem é sujo, porque quem é sujo pode te sujar também, eu, o Senhor, quero os sujos perto de mim. Eu quero as pessoas que ninguém quer próximas de mim. Jesus está dando uma lição que transcende. Ele não está apenas falando que nós devemos respeitar as crianças, porque devemos. Ele está dizendo, eu quero perto de mim, quero dar um abraço naquele que a sociedade não quer. Eu quero dar um abraço naquele que a religião não quer dar um abraço. E depois que Jesus faz isso, esta cena, este ato, toca uma segunda pessoa que estava naquela praça, que é o jovem rico. Ele estava lá naquela praça, tanto que assim que Jesus soltou as crianças, a Bíblia diz que o jovem rico saiu de onde estava, correu, se ajoelhou aos pés de Jesus. Ele, em um ato de humilhação, reconheceu a grandeza, reconheceu o senhorio de Cristo, se ajoelhou aos pés de Jesus e disse a seguinte frase, bom mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Qualquer pessoa gostaria de ser chamado de bom, né? Quem é que não quer ser elogiado?
Mas olha que Jesus disse: rapaz, só existe um que é bom, e não sou eu. Esse bom está no céu, que é o meu Pai. Mas deixemos isso de lado. O que é que você precisa? Rapaz, fica de pé, imagino eu, e ele diz: o que é que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? O que é herdar a vida eterna? O rapaz está perguntando para Jesus: como é que eu faço para ser salvo? Como é que eu faço para ter a minha alma imortal perdoada por Deus num ato de misericórdia, e quando eu sair desse mundo e atravessar a rampa fria da morte, do outro lado, ser amparado pelos anjos e ir morar no céu? O rapaz está dizendo para Jesus: o que é que eu faço para ser salvo? Embora fosse o moço, ele tinha preocupações de uma pessoa adulta, de uma pessoa mais velha. Era um rapaz que pensava na vida. Era um rapaz que, por ter muitas coisas fáceis na vida, por ter muito dinheiro, por ter a mulher que queria, por ter tudo que ele queria, ele deve ter experimentado de tudo, e ficou dentro dele um vazio, porque é isso que geralmente acontece com o ser humano que aparentemente tem tudo. A pessoa que aparentemente tem tudo acaba carregando dentro dela um vazio tão grande que ela tenta de todas as formas suprir esse vazio e nunca consegue encontrar. O rapaz da história, então, tendo estado entediado com a vida, viu em Jesus uma oportunidade. Mas antes de continuar aqui, deixa eu fazer uma pergunta: o que foi que tocou aquele rapaz? O que fez aquele rapaz correr até Jesus? O que fez ele se jogar aos pés de Jesus? O que fez ele se aproximar de um mestre judeu? Porque Jesus é um mestre judeu. Jesus conhece a Torá, conhece o livro dos judeus. Ele é um ensinador da Bíblia dos judeus. O que foi que fez esse rapaz se aproximar de Jesus? Possivelmente, o que tocou esse rapaz foi ele ver algo que ele nunca tinha visto. E se aqui estivéssemos com uma igreja cheia, eu ia perguntar: pergunte para mim o porquê. E se você gritar aí de casa o porquê, eu vou te responder. Porque esse rapaz era um religioso. E não era um religioso só de aparência. Não era um crente meia boca, como a gente costuma dizer. Era um crente de verdade. Como é que eu sei? No diálogo dele com Jesus. Quando ele pergunta para Jesus: o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Jesus pergunta para ele: você conhece os mandamentos? E Jesus passa a citar os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não roubarás. Depois que Jesus lista os pecados que estão contidos nos 10 mandamentos, ele espera uma resposta. Qualquer pessoa, eu esperaria uma resposta negativa, porque eu estou para conhecer um ser humano que respeita os 10 mandamentos. Estou para querer conhecer alguém que seja tão santo assim, e isso falando de um adolescente, falando de um jovem, que está com seus hormônios à flor da pele, que tem sonhos e mais sonhos. Pois Jesus está perguntando para uma adolescente, não é um velho de igreja, com todo respeito aos velhos das igrejas. Jesus não está perguntando a um crente como eu, que já tem barba branca, que estou aqui na igreja há 30 anos. Não, ele está perguntando a um adolescente, a um jovem, desses que a gente mal consegue fazê-los vir ao culto. A resposta deveria ser negativa. O rapaz deveria dizer assim: conheço esses mandamentos, mas eu não consigo obedecê-los. Não é isso que o rapaz diz. O rapaz diz: conheço os mandamentos e os respeito, desde a minha mocidade. Então eu estou diante de um rapaz que é crente. Por isso eu estou dizendo a vocês que era um rapaz que conhecia a Deus. E aí a segunda pergunta que não quer calar é essa: como alguém que respeita os 10 mandamentos, que conhece a Deus, não tem certeza da vida eterna? Como pode alguém que frequenta igreja, que tem carteirinha de membro, que foi batizado nas águas, que canta no coral, que canta no grupo de jovens, que é levita nos instrumentos da igreja, que é um pastor de púlpito, que é um obreiro, como alguém que está na igreja há tanto tempo pode não ter a certeza da sua salvação? Pasme, senhoras e senhores, existe. O pior perdido não é aquele que está lá fora. O pior perdido é o que está perdido no meio do caminho. É aquele que, mesmo tendo um mapa, não consegue ler o que está escrito nele. É aquele, mesmo sabendo os caminhos por onde deve caminhar, caminha por um caminho contrário. É aquele que serve a Deus, que está junto com Deus, que teme a Deus, conhece a sua palavra, mas não consegue obedecê-la, não consegue seguir o caminho. Ou é aquele que respeita tudo que a igreja manda, mas o faz de maneira profissional. Não faz com o coração, faz apenas com a mente. E religião não é mente, religião é coração.
é sentimento. Existe aqui uma grande briga entre a razão e a fé, a razão e a emoção. As pessoas às vezes estão no corpo de Cristo, estão na igreja, por causa da filosofia da igreja, porque a filosofia cristã é uma filosofia de paz, é uma filosofia de amor, amar o próximo como a si mesmo, é uma filosofia de respeito, é uma filosofia que anda na contramão de um mundo libertino. A nossa filosofia é bonita e tem pessoas no nosso meio que guardam esta filosofia, mas não se sentem salvas. E como eu sei disso? Quando sabem que quando pegam a sua fé, e ao invés de tratar consigo, usam para julgar as outras pessoas. Eu estava vindo agora no carro com um irmão que foi me buscar, e eu falava com ele sobre isso. Ele me questionava, porque agora à tarde eu fiz uma live com o pastor Gabriel, e ele disse que encontrou lá duas ou três pessoas falando mal, né, pelos comentários da internet. E eu disse para ele, é natural. Tem muitas pessoas que estão na igreja, mas os princípios ensinados da Bíblia não estão dentro dela. Ela é membro do corpo, não místico, mas é membro do corpo físico da igreja, mas não é membro do corpo místico de Cristo. Ela confunde duas palavrinhas, conversão e convicção. Convicção se dá aqui. A pessoa diz assim, não, eu sou crente, eu tenho que fazer isso, a igreja manda fazer isso. A pessoa se veste como a igreja manda, ela vai onde só a igreja permite, ela faz tudo que a igreja quer, mas aqui dentro dela não há uma experiência com Deus capaz de fazê-la perdoar um irmão que é mais fraco, de estender a mão para o irmão que está caído. A convicção se dá na mente, a conversão se dá aqui dentro do coração. O jovem rico era cheio de convicções, mas não era convertido de verdade. E Jesus vai provar isso no final da conversa, quando ele diz, eu conheço os mandamentos e respeito todos eles, desde a minha mocidade. Jesus então vai colocar à prova se ele faz tudo aquilo mesmo. Jesus diz, então, você já está pronto, você já é um discípulo, já é um apóstolo, vende tudo que você tem e me segue. A Bíblia diz que ele se retirou triste, porque o coração dele não estava em Deus. Embora ele sentisse a necessidade de Deus, embora ele sentisse a falta de Deus, o coração dele não estava em Deus. É o exemplo daquele velho crente, não sei se ainda existe, aqueles crentes que diziam assim, olha, não mexe comigo porque eu sou crente, mas o meu braço não é não. Eu sou crente, mas aqui nas minhas veias corre o sangue e reticências. O sangue de pessoas bravas, o sangue de pessoas que não perdoam, o sangue de pessoas... Alguns chegam a dizer, eu não tenho sangue de barata, sou crente, mas não tenho sangue de barata. Isso mostra apenas uma coisa, que essa pessoa não atingiu ainda o nível da conversão genuína. Porque Jesus vai ensinar o que é a conversão. Se baterem no seu rosto, dê a outra face. Se te pedirem uma roupa, não dê só uma peça de roupa, dê duas. Se pedirem para você andar 1 milha, não ande uma, ande 2, 3. Eu já disse aqui na nossa igreja que a maior pregação que eu fiz na vida não foi as pregações que estão aqui no YouTube, não foram as pregações que eu fiz no púlpito da minha igreja. A maior pregação que eu fiz na minha vida foi com uma atitude, quando eu estava dentro de um avião e chegaram perto de mim vários meninos, rapazes, e começaram a dançar, dar tapa na minha cabeça, que eram ativistas do movimento LGBT. Eu fiquei quieto, eles fizeram aquilo por vários minutos, ao ponto dos passageiros do avião se levantar e comprar a minha briga. Se levantou um passageiro que estava atrás e falou com eles, o moço está quieto, deixa ele quieto, ele não está nem respondendo vocês. Foram brigar com o rapaz quase saiu nas vias de fato com ele. Quando terminou aquilo, o piloto havia chamado no aeroporto de Guarulhos, já a Polícia Federal. Quando abriu a porta do avião, antes dos passageiros descerem, subiu 4 ou 5 policiais federais, me chamaram primeiro, disseram, quem é que fez isso com o senhor? O senhor nos autoriza a levar preso? Eu olhei para eles e falei, não, levar preso, por quê? Eles manifestaram, eles mostraram qual é o temperamento deles, qual é o caráter deles, eles só mostraram qual é a natureza deles é essa. E o senhor não reage por quê? Eu disse, porque a minha natureza cristã tem que ser essa. Incrível, até aquele momento eu apanhava todos os dias no Jornal Nacional, nas revistas, nas mídias, nos jornalistas. Depois desse ato que viralizou, os próprios jornalistas começaram a dizer, não, o pastor não é assim do jeito que as pessoas estão falando. São as pessoas que falam que ele é uma coisa e elas praticam com ele aquilo que dizem que ele é. O que eu já encontrei de pessoas pelo Brasil afora que foram salvas por esse testemunho, pessoas que foram libertas. Eu não precisei pregar,
a minha atitude como crente, porque esse era o meu temperamento. O salvo sabe que é salvo, que ele não desce ao nível dos outros para brigar, para xingar, para sair nas vias de fato, para ir para a briga. As pessoas sempre me perguntam, quando eu vou nas entrevistas, como é que o senhor consegue ficar tão calmo diante das perguntas mais absurdas? E eu digo, eu não faço esforço nenhum. Por quê? Porque eu cresci no cristianismo. Eu aprendi assim com Jesus. Eu aprendi assim com os meus velhos pais. Embora que eu tive alguns pastores e só Jesus na causa. Lembro de um pastor que batia no púlpito todo dia dizendo, fica só eu e minha velha aqui. Mas quem não é crente de verdade, a porta da rua é serventia da casa. Eu jamais falaria uma coisa dessa. Por quê? Porque primeiro, esta casa não é minha, esta casa é do eterno Deus. O dono desta igreja não sou eu, é Jesus de Nazaré. E ele veio para o doente, ele veio para o aflito, ele veio para o caído, ele veio para o desesperançado, ele veio para a pessoa que não consegue se manter firme, ele veio para a pessoa que é fraca. E se eu não puder ter misericórdia das pessoas que são mais fracas do que eu não sou um cristão de verdade. Volta ao que eu falei. Sabe o que tocou o jovem rico? Não foi a roupa branca de Jesus, não foi o cabelo comprido dizendo que ele foi escolhido no ventre da mãe porque era um nazireu, não foram as belas palavras, porque eu acho que não deu nem tempo dele pregar muito, porque ele estava longe e não pôde ter ouvido Jesus. O que tocou o jovem rico foi que ele viu uma coisa naquele mestre da religião que ele nunca viu no mestre da religião dele. Ele ia na sinagoga todo sábado, ele ia adorar a Deus todo sábado, porque ele era um religioso, ele respeitava os mandamentos. Só que ele nunca viu o sacerdote da igreja dele abrir um sorriso. Ele nunca viu o sacerdote da igreja dele dar um abraço nele. Ele nunca viu o sacerdote dele chegar perto de alguma pessoa suja, imunda. Pelo contrário, os sacerdotes do tempo de Jesus não tocavam em coisa morta, não se aproximavam de pessoas que estavam com lepra, não tocavam em pessoas que tinham qualquer tipo de anomalia física. Lembra do preconceito? Trouxeram um moço paralítico e os discípulos vieram perguntando, quem pecou, ele ou o pai dele? Então eles não podiam se tocar ou se meter com pessoas que eram pecadoras. Mas vem Jesus na contramão da avenida. Ele vai e toca o leproso é curado. Ele toca o cego é curado. A mulher pega no ato de adultério, ele vai e perdoa e diz, quem não tem pecado atire a primeira pedra. Vem uma criança suja e ao invés de mandar embora, ele abraça e põe no seu peito. Isso fez o coração do jovem rico acelerar. Ele estava diante de um paradoxo. Ele estava diante de alguém que pregava o mesmo Deus que ele foi ensinado desde criança, só que esse Deus não vem com uma roupagem má, não vem com um chicote na mão e num cajado na outra, pronto para matar o miserável, o sujo, o desgraçado. Não, ele vem com os dois braços abertos, dizendo, deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino de Deus. Eu sinto Jesus aqui agora, porque eu acredito que muitos que estão assistindo agora esta live, estão nessa situação. Alguns foram convidados a saírem da sua igreja porque não tiveram nem paciência com você. Algumas pessoas que estão me assistindo foram expulsas dos seus ministérios porque tinham barba. Pasmem, dia desses, uma grande igreja aqui do Brasil, os pastores, dia desses, quando eu digo é assim, 2 meses atrás, 3 meses atrás, uma grande igreja do Brasil, passaram 4 horas, os pastores, milhares, debatendo sobre se liberavam ou não o crente usar barba. E aí vieram os mais absurdos textos da Bíblia, pegando textos fora de contextos, dizendo que pessoas com barba nem para o céu vão. Quantas pessoas foram excluídas da igreja por causa de barba, por causa do cabelo, por causa das unhas? Quantas pessoas foram excluídas? Quantas? Eu estou aqui nesta noite para dizer a você que a pior ferida que existe é aquela provocada pela religião. Porque não há remédio que cure a ferida provocada pela religião. Quando a religião que deveria nos proteger nos machuca, quando a religião que deveria nos abraçar nos expulsa, quando a religião que devia nos trazer para dentro nos manda para fora. Quantos estão agora assistindo esta live estão nessa situação? Alguns sofrem mais que os outros, porque passaram tantos anos em uma igreja e foi feita uma lavagem cerebral nas suas cabeças, ao ponto dessas próprias pessoas não se perdoarem. Eu me lembro, alguns anos atrás, em Ribeirão Preto, num culto de batismo, um homem se aproximou perto do púlpito, falou com o pastor que estava na tribuna, pastor Guirra na época, eu me lembro como se fosse hoje. O rapaz chegou no pastor Guirra, contou para ele a sua história. O pastor Guirra orou com ele, pegou o microfone e disse para toda a igreja, esse moço aqui,
é de uma igreja co-irmã, ele foi excomungado de lá, mas nós como igreja vamos orar para Jesus perdoá-lo, porque ele está chorando aqui no altar, e a igreja orou por ele, perdoou ele. No dia seguinte, Ribeirão Preto tinha um programa jornalístico que chamava Balanga Beiço, era um programa jornalístico de policial, e o jornalista começou o programa dizendo: foi encontrado morto hoje, fulano de tal, e ele deixou uma carta, ele se matou, ele era crente de uma igreja, citou o nome da igreja, e ele escreveu: como eu cometi o pecado que não tem perdão, eu prefiro morrer, porque eu já estou condenado. E ele se matou. Um rapaz se matou, porque lá na igreja dele não aceitava aquele tipo de pecado que ele havia cometido. Haviam pecadinhos e pecadões, aquele era o pecado para a morte, ensinaram ele assim. Ele aprendeu tanto isso a vida inteira, acreditou, pregou sobre isso, mas o dia que ele pecou e escorregou naquele ato, porque ele era um ser humano, mesmo ele procurando ajuda em outra igreja, a igreja orou por ele, nós perdoamos ele, ele não se perdoou, e preferiu se matar do que viver. Eu estou aqui falando com você em nome de Jesus. Você precisa amar o seu Deus acima da sua igreja. Depois desta quarentena, nós vamos ver o que vai acontecer com as igrejas. Depois dessa quarentena, já estima-se que de 30% a 40% das pessoas não vão voltar para a igreja, porque vão dizer assim: eu não preciso da igreja, eu posso cultuar a Deus em casa. Crentes que não têm os seus pés firmados em uma rocha e não entendem nunca que é preciso congregar, que é preciso tomar a ceia, que é preciso estar no corpo. Muitos desses vão tombar, por quê? Porque não tiveram alimento sólido, não estiveram firmados na rocha, ficaram firmados na placa da igreja, ficaram firmados na palavra de homens, firmaram em homens, tanto que quando o homem tomba, tomba todo mundo junto. Esse moço da história que eu li hoje é um exemplo que você não deve seguir, porque ensinaram ele a amar a igreja dele, amar as doutrinas, amar os 10 mandamentos, mas não ensinaram ele a amar Deus acima de todas as coisas, acima da sua própria riqueza. Eu te desafio nesta noite, amar a Deus acima de todas as coisas. E se você for capaz de dizer: eu amo Jesus, ainda que eu seja fraco, eu amo Jesus, ainda que eu tenha caído, eu amo Jesus, ainda que eu tenha fracassado, eu amo Jesus, ainda que eu tenha descido ao vale da sombra da morte, eu amo a Jesus, creia, Jesus ficará de pé no trono dele. Se for preciso, sentará no lombo do seu cavalo, e o bom samaritano fará de novo aquilo que ele fez há 2000 anos atrás. Sairá das suas paragens celestes e vai entrar aí na sua casa, onde você está agora. Vai pegar você machucado e ferido, vai colocar sobre as suas feridas um unguento, vai colocar sobre as suas feridas o remédio que sara, e vai te deixar em uma estalagem para que alguém cuide de você, porque Jesus te ama tanto, que eu não duvido que ele tenha provocado todo esse tumulto no mundo, só para que você parasse na frente dessa televisão, na frente deste aparelho telefônico, na frente do seu computador, para ouvir esta palavra que eu estou pregando aqui. Que o exemplo do jovem rico seja uma lição para todos nós, que amamos mais a igreja do que o corpo da igreja, que amamos mais a placa da igreja do que os membros que frequentam a igreja. Que o exemplo desse moço toque o seu coração. Você que é pastor, está me ouvindo agora, tendo um momento para refletir. Hoje está fazendo falta, né, pastor? Aquelas ovelhinhas que o senhor mandou embora. Alguns pastores estão passando necessidades em casa, porque não ensinou as suas ovelhas a cuidar do próximo. Agora não tem comida em casa, porque já são 3 semanas sem culto, 3 semanas sem oferta, 3 semanas sem dízimo. Estão padecendo necessidade. Eu recebo do meu celular pedido de ajuda de pastores do país inteiro, e eu tenho puxado a orelha deles dizendo: o homem colhe o que o homem planta. Os senhores plantaram o que para suas ovelhas terem abandonado vocês assim? Porque o crente que tem a fé no Senhor, ele sabe da sua responsabilidade. Ele sabe que o momento de quarentena chegou no Brasil, mas que as contas e que as pessoas que vivem do ministério dependem deles. Então, em nome de Jesus, precisamos rever a nossa fé, precisamos reavaliar o nosso coração. O que tocou o jovem rico foi que ele encontrou um pastor, mas um pastor que abraçou as pessoas. Um pastor que não olhou para ele, não perguntou para ele como é que estava a barba dele, não perguntou para ele se ele estava usando o cinto dos judeus ou o cinto dos samaritanos, que não perguntou para ele se ele foi na igreja no domingo, na segunda ou na terça. Alguém que simplesmente olhou para ele e disse assim: me segue. Deus, nesta noite, está visitando sua alma e o seu coração, dizendo para você que você pode, nesta hora, fazer como aquele jovem, pelo menos em parte,
procurar a pessoa certa, procurar um pastor certo. Mas a segunda coisa que o jovem fez foi errada, ele abandonou e foi embora. Jesus estava apenas colocando a prova. Eu tenho certeza que se o rapaz levantasse e falasse: eu vou vender tudo que eu tenho e vou dar aos pobres, Jesus ia dizer para ele: você passou no teste. Era só um teste. Era como o teste de Abraão, a quem Deus pede Isaque. Abraão podia ter dito: não quero dar o meu filho. Mas ele foi dar o filho. No momento em que ele ia matar o filho, Deus disse: não precisa fazer, eu só queria testar você, para ver se você me amava de verdade. O teste aqui dessa história não é o dinheiro. O teste aqui não é a riqueza. O teste aqui é o amor que você tem pelo seu Deus. Deus te ama. Te ama tanto que me fez pregar esta palavra para o seu coração. Eu vou pedir agora para que os nossos levitas preparem um louvor. Alguns irmãos estão aqui esparramados pela igreja, que todos fiquemos de pé. E eu quero orar nesse momento. Eu quero orar por você que foi ferido pela igreja, que foi ferido por um líder, foi ferido por uma religião. E eu vou te fazer um pedido: perdoe. Perdoe sem expor. Não busque vingança, porque a vingança, ela não é sua, a vingança pertence a Deus. Apenas tente perdoar. Perdoar, no sentido da palavra nossa, é você optar por caminhar, ainda que tenham feito isso ou aquilo, é você escolher continuar. É claro que não é esquecimento, porque a gente não esquece, mas você vai se tratar, você vai tratando a sua alma, porque a mágoa só faz mal para o magoado. Eu quero orar por você agora. Se você quiser voltar para Jesus, você que saiu da igreja por causa de alguma mágoa, você pode fazer isso agora. De que jeito, pastor? Você pode dobrar os seus joelhos na sua casa agora, entrar dentro do banheiro, se tiver vergonha da família toda te vendo. Se estiver dentro do quarto, é só escorregar da cama e dobrar os joelhinhos no chão. O Senhor vai te visitar agora. Pai, eu oro agora. Eu oro pelos jovens ricos, exemplificados na palavra que eu preguei. Eu oro por aqueles que amam a igreja mais do que a Ti. Eu oro por aqueles que amam as doutrinas, os dogmas, mais do que a Ti. Eu oro por aqueles, Senhor, que acham que o homem foi feito por causa da lei, mas é o contrário, a lei foi feita por causa do homem. Eu oro por aqueles, ó Pai, que foram expulsos, excomungados, excluídos da igreja, e foram impedidos de tocar os seus instrumentos, de cantar um louvor, de dar um testemunho, de liderar um grupo de células, de liderar um grupo de jovens, de liderar um departamento feminino, o departamento de varões da igreja. Eu oro por aqueles, Senhor, que sofreram discriminação no meio do seu corpo, do corpo de Cristo. Eu oro nesse momento por esse moço, essa moça que chora. Eu oro por esse sacerdote que está assistindo, está pedindo perdão ao Senhor, porque ele praticou isso que eu falei. Ele acabou expulsando pessoas, excomungando pessoas. Está arrependido. Eu oro, Senhor, porque esse é um dos maiores pecados que a igreja brasileira talvez cometeu ao longo desses anos: jogar para fora da igreja aquele que aparentemente não presta, aquele que aparentemente não vale nada, enquanto a tua palavra diz que uma alma salva vale mais que o mundo inteiro perdido. Nós temos um exército ferido, caído, jogado às traças pelo Brasil e pelo mundo. Pessoas que foram impedidas de te servir por causa de barba, impedidas de te servir por causa de cabelo, impedidas de te servir por causa de roupa. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, que o cancro, a ferida, que o tumor que ficou dentro deles, que se transformou numa mágoa profunda e deixou o coração endurecido, a mente fuzilada, eu oro para que esse tumor seja arrancado agora, para que eles possam liberar o perdão, Pai, para aqueles que os ofenderam, para que possam perdoar aqueles que os magoaram, que os machucaram. Senhor, e eu não me excuso disso, eu não sou perfeito. Como pastor, eu também peço perdão pelos meus pecados, por às vezes ter maltratado uma ovelha que eu não deveria ter maltratado, por ter sido um péssimo testemunho no momento de fúria, no momento de luta. Eu te peço, Senhor, perdão, porque sou falho, sou ser humano. Todos nós somos seres humanos. A sua palavra diz no livro das Crônicas: não há homem que não peque. Então, Pai,
perdoa a todos. Recebe de volta a sua filha, recebe de volta o seu filho. Que o seu Espírito desça sobre eles agora. E enquanto eles estão se aproximando de ti, nós vamos te louvar, meu Pai. Quem mandou largar a rede? E quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. E quem mandou largar a rede? E quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Cante as estrofes. Amanheceu, Olha Jesus falando com você. nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia, como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado. Recebe, Deus está falando com você. Decidido a largar tudo e parar. E olha o que ele disse para você nessa noite. Deus conhece sua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, ele está vendo. Colhe todas suas lágrimas e mandou a te falar. Olha o que Deus mandou falar. Pegue o que ele te entregou e volte para o mar, que é o seu lugar. Quem mandou largar a rede? E quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? E quem mandou você parar? Volte para o mar alto, filho, eu vou te honrar. Pai, eu oro nesse momento, Senhor, partindo para o encerramento desse culto relâmpago, desse culto online, porque as mídias sociais só nos toleram por 1 hora. Em nome de Jesus, ó Pai, que as palavras pregadas hoje fiquem cravadas no coração dos seus filhos, e que depois desta noite, uma noite onde o Senhor vai visitá-los em sonhos profundos e proféticos, ao acordarem amanhã de manhã, acordem cheios de fé, de esperança e de paz, porque eu tenho certeza que nós amamos o Senhor acima de tudo. Nós te amamos acima dos bens, acima da saúde, acima de tudo. Nós te amamos porque sabemos que esta vida é curta, é passageira. Ninguém fica nesse mundo para semente, de um jeito ou de outro. Todo ser humano passará pela experiência da morte, a não ser que o Senhor abrevie os tempos e volte para nos buscar, porque eu creio no arrebatamento da igreja. Eu abençoo todas as pessoas que estão em casa e ficaram conosco até agora, pelas milhares de pessoas que deixaram seus pedidos de oração, e profetizo um tempo de paz e prosperidade aos que estão assistindo e aos que estão presentes. E abençoe, Senhor, todas as pessoas que estão se esforçando nesse momento para fazer esse culto conosco todos os domingos aqui, em nome de Jesus. E todos digam amém. Deus abençoe você. Aqui tem um telefone. Se você sentiu no coração e falou: poxa, como é que está a situação da igreja de vocês aí, pastor? Tem alguma coisa que eu posso fazer para ajudar de alguma forma? Posso contribuir de alguma forma? É só ligar nesse telefone, tá? Deixar uma mensagem, dizer: eu fui tocado e quero ajudar esta obra. No demais, Deus te abençoe. Uma semana de paz, uma semana de fé, uma semana de experiência, orando para que esse vírus mortal, esta peste, esta praga, vá embora em nome de Jesus, porque eu creio que o jejum que fizemos hoje, o jejum que toda a igreja de Cristo, ou boa parte dela fez hoje, chegou até as narinas de Deus, e Deus há de sarar a nossa terra, né? Nós vamos encerrar aqui, eu vou dar a bênção apostólica, e vamos cantar aquele belo hino: Deus sara esta nação,
E com isso eu deixo para você, mais uma vez, desejos de uma semana de muita paz e alegria, em nome de Jesus. Que Deus abençoe o governo, que Deus visite o presidente Jair Bolsonaro, dê estrutura, sabedoria, para que ele possa governar o nosso país, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces e sempre eternas consolações do meigo Espírito Santo, seja com todos, hoje e sempre. E todos digam amém. Deus abençoe todos vocês. Obrigado, pastor Júnior Trovão, que compartilhou aí a live, mostrando o culto para todo o Brasil. Deus te abençoe. Cantemos. Deus sara essa nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Deus abençoe o Brasil. Deus sara essa nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Um dia Deus olhou para essa nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Cante. Um dia Deus olhou para essa nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Colocou sobre ela a sua mão, derramando da sua unção, liberando do seu poder. Colocou sobre ela a sua mão, derramando da tua unção, Cante. liberando do seu poder. Deus sara essa nação com o seu poder, com o óleo da sua unção. Deus sara essa nação Sare o Brasil, meu Pai. Sare o mundo. com o seu Sare, Senhor, todas as nações. com o óleo da tua unção. Deus abençoe vocês. Um abraço a todos.